No dia 26, nós também faremos ciências nas páginas 12, 13 e 14. Então, nós estamos estudando sobre os materiais. E aí, agora nós vamos conhecer os materiais de cada época. Os materiais usados na fabricação dos objetos mudam ao longo do tempo, pois novos materiais com características consideradas vantajosas sendo descobertos ou desenvolvidos. Observe alguns objetos que eram feitos com materiais diferentes antigamente e agora. Você sabia que os primeiros lápis eram feitos com duas tabuinhas, no meio das quais havia uma fatia de grafite? Como se fosse um sanduíche. Aos poucos, esse conjunto foi ficando roliço, redondinho, para facilitar o seu uso. É uma curiosidade. Então, vamos lá. A boneca antes era de porcelana e hoje a boneca é de plástico. Quais são as vantagens dos materiais usados atualmente na fabricação desses objetos em relação aos que eram usados antigamente? Vamos conversar sobre isso. Olha, antes, nossa, eu já tive um estojo desse, era muito legal. Estojo escolar antigo era de madeira. Aí tinha os lugares para guardar a apontadora, a borracha, os lápis. E hoje, esses estojos são feitos de tecido ou de plástico, e tem o zíper. Então, antes, olha, por exemplo, a boneca de porcelana, se você deixasse cair, ela poderia quebrar. Hoje, com plástico, você pode utilizar, brincar, esticar, dobrar, que ela não estraga. Os estojos também a mesma coisa. Era uma graça, mas era de madeira, então podia estragar, se não podia lavar, né? Então, esses de plástico de tecido, você pode deixar cair, cabe mais coisinha dentro. Então, você abre, fecha, coloca o que você quiser, tem mais espaço. Enfim, tem uma série de vantagens de utilizar os materiais dispostos hoje em dia. Vamos saber sobre a invenção do plástico. Atualmente, vários objetos são feitos de plástico. Esse material é usado em construções, em automóveis e em muitos outros objetos. No entanto, o plástico só foi desenvolvido há cerca de 100 anos atrás. Antes disso, utilizava-se o vidro, a cerâmica, a madeira e outros materiais que já existiam na época. Olhe ao seu redor e perceba a quantidade de plástico que existe. Olha lá, pessoal. Se vocês olharem para o controle remoto, aí tem a parte da TV que é de plástico, né? Se vocês olharem ao redor de vocês, na casa de vocês, observem tudo que está sendo, foi feito de plástico. O plástico foi substituindo esses materiais por ser mais leve, mais resistente e mais barato. O problema é que o plástico demora muito tempo para se decompor na natureza. Por essa razão, ele pode ficar acumulado no meio ambiente por mais de 400 anos. Um simples canudinho de plástico pode causar muito estrago. Isso acontece porque esse objeto é muito leve e é carregado facilmente até os rios e oceanos. Nesses ambientes, o canudo pode se dividir em pedaços menores e ser confundido com alimento pelos animais aquáticos. Já pensou? O peixinho come o pedaço de canudinho que se desfez e a gente come o peixinho. Isso não é bacana, né? A maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo, mas atualmente já existem plásticos produzidos a partir de outras matérias-primas, como a cana-de-açúcar, que causam menos prejuízo ao meio ambiente. Então, pessoal, da próxima vez que a gente for usar um canudo, vamos pensar se ele realmente é necessário. Nós temos também as sacolinhas de mercado que são biodegradáveis.
elas são capazes de se decompor em alguns meses na natureza. Isso ajuda o meio ambiente. Alguns objetos que a gente utiliza hoje são muito diferentes de quando eles foram criados. Olha lá uma imagem da máquina de lavar roupa. Vocês já viram uma máquina de lavar roupa dessa? E olha a máquina de lavar roupa de hoje. Qual é a diferença dela, né? Quais são as diferenças? A primeira é o material, né? O material que eles foram feitos, os materiais que foram utilizados na construção. E outra coisa, pessoal, vamos observar. Nessa de madeira, a pessoa tinha que pôr a mão aqui e rodar para passar a roupa aqui dentro. Já na de hoje, você coloca a roupa, aperta o botãozinho na energia elétrica e ela faz todo o trabalho sozinha. Então, aí a outra diferença é que, e antes, era manual, ou seja, feito com a força das mãos para funcionar. E hoje é elétrico, né? Tá certo? Então, continuando, pessoal. Vamos lá. Aí, nós temos uma atividade que está falando assim. Opa. De que materiais eram feitas as máquinas de lavar antigas e as modernas? Então, coloca aqui. Madeira. E hoje é feito de metal e plástico. Certo? Depois nós temos uma foto. Nessa foto, está dizendo assim, que os antiquários são locais onde é possível encontrar objetos bem antigos. Vamos ver aqui nessa imagem os objetos que estão mostrando. Depois vocês vão circular um aparelho de som, que esse aqui nós já conhecemos, um relógio e o telefone. Depois vocês vão pegar o caderninho e vão colocar a data escrita, Itapevi, 26 de outubro, vai pular a linha e vai escrever ciências, objetos na atualidade. Aqui vocês vão desenhar um telefone, um som e um relógio, tá bom? Essas são as atividades propostas em ciências, tá bom? Quem não for participar da aula ao vivo, pode assistir o vídeo e realizar as atividades. Boas atividades!